Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 1. João, capítulo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. Vamos todos ler o versículo 14 comigo, meus irmãos. E o Verbo se fez carne. Pode ler. Vamos outra vez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito Pai. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque um dia Jesus Cristo, Verbo vivo, se fez carne, morou aqui, viveu experiências que pertencem aos seres humanos. Nós não damos conta, Senhor, de entender todo esse mistério, mas pedimos que nos ajude a entender aquilo que o Senhor tem esclarecido na tua palavra. E que isso nos ligue mais a Jesus, que isso nos fortaleça na nossa comunhão com Ele. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Você talvez deve achar filosofia grega um assunto meio chato. Aliás, quem gosta de filosofia, né? A maioria das pessoas vai suportar como matéria de faculdade ou matéria de segundo grau e não muito mais do que isso. Todos aqueles temas filosóficos, todas aquelas correntes filosóficas parecem não ser de nenhuma utilidade, às vezes, para nós. Mas há um assunto que os filósofos gregos se debateram, que devia chamar muito a nossa atenção, que devia, num certo sentido, até encher o nosso coração de alegria. Porque houve uma época que, por alguma razão, alguns deles chegaram à conclusão que existe um negócio, uma coisa aí chamada Logos. Existe o Logos. Pum, bateu, Logos. Aí outro fala, existe. O problema é que eles se debateram para pensar que, e o que é isso? Tá, existe aí uma força, o verbo, sei lá, o logos, mas e o que é isso? E durante muito tempo, filósofos tentaram explicar o que é o tudo. Olha a cabeça de filósofo, né? O cara para e pensa, o que é o tudo?
Tem filósofo que para e pensa assim, e o que é o nada? Aí um deles falou assim, cara, tudo é movimento. Aí o outro diz, não, tudo são números. Aí o outro fala, não, tudo é mudança. Aí cada um que vem tentando explicar o tudo. Veja, são questões da filosofia grega, a principal corrente filosófica do Ocidente, vamos dizer assim. O que é o logos e o que é o tudo? Eu estou trazendo esse início esquisito de pregação, para que você entenda que o Evangelho de João começa respondendo na lata essas duas questões. Ele diz, olha, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. O Logos veio aqui, se fez carne, habitou entre nós. Eu quero que você compreenda que essas palavras são muito estranhas. São muito, muito estranhas. Porque se esse assunto era tão abstrato, era tão distante, aí um pescador vem, nada, isso é simples de explicar. O Logos veio aqui, morou ali, em Cafarnaum, gente, tem uma casa ali, que comprou uma casa na beira da praia. O Logos se fez carne e habitou entre nós. Aham, vocês viram o Logos? Sim, vimos. Vimos dois aspectos. Vimos ele morando entre nós, habitando entre nós, mas vimos também a sua glória. Um dia ele nos mostrou, lá no monte, a sua glória. Um dia ele se transfigurou. Ah, tá, vocês viram o Logos. Esses cristãos são malucos. Pois é isso. O Logos, que é a razão de todas as coisas, João disse, olha, o Logos é o próprio Deus e ele se fez carne. O Logos teve unhas, cabelos, dentes, andou de barco. Há muito tempo atrás, alguém me perguntou, o que é a verdade? Eu disse, olha, um dia a verdade esteve aqui, e teve unhas, e comprou uma casa, e andou de barco. Resposta que eu ouvi na lata, tu fumou maconha, só pode ser. O assunto é muito estranho. E aí imagina que alguém dissesse, tá bom, vocês viram o Logos, e o tudo, é o quê? E João diz, e o tudo foi feito por ele. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E, obviamente, para vir aqui em forma de homem, o Logos teria que escolher um povo, né? Pois é, escolheu os judeus. Os judeus, escolheu os judeus, ele era o seu povo. Veio para o que era seu, e os seus não creram neles. Mas a porta está aberta, e todos os que creem nele, todos os que creem são feitos filhos de Deus. E tem mais. Esse processo de ser feito filho de Deus também é estranho. Porque nós somos comprovados filhos uns dos outros pelo nosso DNA, somos ligados pelo nosso DNA, pelas nossas células. Mas esses que foram feitos filhos de Deus, eles não nasceram, não tem nada a ver com sangue, nem com DNA, não nasceram da vontade do homem, nem da carne, nem do sangue, mas nasceram de Deus. Estranho e arrogante. Porque os gregos passaram milhares de anos debatendo para chegar a uma conclusão do que seria a verdade, do que seria o Logos, do que seria o tudo. E o livro de João, em poucas palavras, está resolvido. O Logos é o próprio Deus. E ele veio aqui, habitou entre nós. O Logos se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, e ele era cheio de graça e
cheio de verdade. Quem é Jesus? O que nós estamos vendo aqui é a relação de Jesus Cristo com a palavra de Deus. Logos significa palavra ou verbo. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Logos, é o verbo de Deus, está dizendo que toda a palavra de Deus é encarnada nele e toda a palavra de Deus se cumpre nele. Outro dia aqui eu trouxe uma mensagem sobre o principal assunto das Escrituras. O principal assunto das Escrituras é o Senhor Jesus, porque Ele é o verbo vivo, Ele é o verbo de Deus, Ele é a palavra de Deus que se fez carne. E você e eu podemos até não entender, mas cada página dessa Escritura, cada canto dessa Escritura, de alguma maneira se relaciona com Jesus Cristo. Ele é o cumprimento de toda a palavra. Ele é o cumprimento de toda a lei, das profecias. Ele é a realização de toda a palavra. Ele é a palavra que se fez carne. Agora, por que ele? Por que esse homem Jesus teria que ser a encarnação da palavra viva? A gente fica pensando no privilégio que foi aos apóstolos, às pessoas que conviveram com Jesus, vivenciarem ali diante dos seus olhos assuntos que eram altamente decisivos para o desenrolar da história e para a eternidade adentro. Se você me perguntasse assim, se alguma pessoa olhasse para Jesus, identificaria ele como o Logos, a palavra encarnada? Talvez não. Jesus Cristo conseguiu ir a festas sem ser identificado. Jesus Cristo conseguiu ir a festas e nem ser reconhecido. Judas, ao trair Jesus, disse: olha, eu vou beijar ele. Aí vocês identificam quem é a pessoa, vocês identificam que é ele. Então, a sua aparência era comum. Que aparência tinha Jesus? A aparência de um judeu comum. Para você que tem um narigão, você pode se identificar. Jesus provavelmente tinha o narigão, não é? Porque esse é mais ou menos o formato. Você, poxa, eu tenho o nariz de Jesus, olha aí. Você que sofreu bullying. Mas não precisava ser narigão, né? Você que sofreu bullying com o seu nariz, olha que notícia maravilhosa, né? Poxa, Jesus tinha né? Ele era judeu, ele tinha uma aparência judaica. Aquele Jesus europeu, loirão, dos quadros, né? Aquilo tá loirão demais, não tá não? Aquele negócio tá muito Hollywood. Eu fico pensando nos quadros. E tem um que é bem triste, assim, ele tem uma cara de Santo Ambrósio, bem também não é esse. Então pense numa aparência extremamente comum de um judeu do seu tempo, que andava a pé, que andava de barco, que era queimado do sol, porque a Bíblia diz: percorria Jesus todas as aldeias, pregando o reino de Deus, pregando o reino de Deus. Jesus era bronzeadão, normal, do seu tempo, uma pele meio parecida com pele de pescador nos 3 últimos anos da sua vida. Provavelmente meio musculoso. Porque qual era a profissão dele mesmo? Jesus era um carpinteiro. Agora, ser carpinteiro hoje é uma farra, né? Você pega a furadeira, né? Pega uma serra elétrica, pega uma lixadeira.
Agora, ser carpinteiro no tempo de Jesus Cristo era na mão, no martelo, na talhadeira. Então provavelmente tinha braços muito fortes. Tirando esses detalhes, um judeu comum do seu tempo. Porém, as profecias se cumpriam nele. Profecia é um negócio mirabolante. Profecia é um negócio poderoso. Deus não está muito interessado em provar a sua existência. Ele afirma a sua existência. Mas se você quer uma prova da existência de Deus, pense nas profecias. As profecias quebram todas as probabilidades. Qual é a possibilidade numérica, a probabilidade de eu jogar uma moeda para cima e cair do lado coroa? 1 para 2, né? De eu pegar um dado e jogar para cima e dar o número 3. 1 para 6. Agora, qual é a probabilidade da mesma pessoa nascer em Belém, ser da descendência de Judá e da casa de Davi, dessa mesma pessoa morrer numa cruz, dessa mesma pessoa entrar em Jerusalém montado num jumento, dessa mesma pessoa ter profecias específicas durante toda a sua vida sendo cumpridas, dessa mesma pessoa ter que ir no Egito, as probabilidades começam a chegar a milhões, a bilhões, e existem certos números que a matemática diz daqui para frente é o infinito. Estude as profecias a respeito de Jesus Cristo. Além do mais, o apóstolo Paulo diz que ele veio ao mundo, ele nasceu na plenitude do tempo. A hora de Jesus nascer não era para ser um dia antes nem depois. Ele nasceu no tempo exato. Existe uma coisa de Deus chamada de a plenitude do tempo. E ninguém influenciou mais o mundo. Ninguém influenciou mais o mundo do que aquele homem de 30 e poucos anos, aquele nazareno, que veio ao mundo como o Verbo de Deus, o Messias, o Salvador. Não há nenhuma pessoa, ninguém. O próprio mundo, mesmo sendo ímpio, passou por grandes mudanças depois da vinda de Jesus. O mundo era muito bárbaro antes de Jesus Cristo, muito bárbaro. Em alguns lugares do Império Romano, crianças poderiam duelar até a morte. Em alguns lugares da própria terra de Jesus, a mulher era quase uma propriedade. Homens não falavam com mulheres em público. Jesus Cristo deu grande dignidade à mulher. Ele é o Logos vivo, ele é o Verbo vivo, ele é o Verbo de Deus. Ao pisar no mundo, ele tem que fazer uma diferença. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, versículo 1. 1 João, capítulo 1. Nós estamos lendo uma palavra de João, mas olha o que João continua dizendo num outro livro seu. Ele diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Que privilégio, né? As nossas mãos apalparam com respeito ao quê? O verbo da vida, a palavra da vida, o Logos vivo. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vula anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada.
O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. João chama aqui Jesus Cristo de o verbo da vida, o verbo vivo. Mas olha o que diz Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, versículo 13, falando da volta de Jesus, diz assim: está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, né, o Logos de Deus, a palavra viva de Deus. Então o Novo Testamento diz isso para gregos e para quem se interessar. Aquilo que os homens buscam, o Logos, a razão de ser de todas as coisas, que ninguém sabia explicar, Jesus Cristo diz, a palavra de Deus diz, aquilo que você busca é o próprio Senhor Jesus, é o Verbo de Deus que se fez carne e um dia morou aqui. Agora, ele se faz carne, a palavra de Deus se faz carne, e no tempo certo ele começa a pregar a palavra. E daqui para frente, queridos, eu quero que você faça um exame sobre a sua relação com a palavra que o Logos vivo trouxe a esse mundo enquanto estava aqui. Vamos ver como as pessoas qual é a opinião deles sobre a relação das pessoas com essa palavra. João capítulo 8, ainda João, sempre João. João capítulo 8. A partir do versículo 31, Jesus diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Versículo 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Que coisa dura para dizer para alguém, não é? A minha palavra não está em vós. Versículo 43. Qual é a razão, pois, porque não compreendeis a minha linguagem? Às vezes Jesus fala umas coisas, o mundo não entende, e ele pergunta: qual é a razão que vocês não compreendem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Por mais inteligente que as pessoas pareçam ser, há gente nesse mundo que é incapaz de ouvir, como um bom ouvinte, a palavra de Jesus Cristo. Ele precisa da misericórdia de Deus, ele precisa da graça de Deus para ser despertado, porque Jesus um dia disse assim: olha, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. É um código, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. E ninguém as arrebata da minha mão, e jamais perecerão eternamente. Versículo 47 diz: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Versículo 51, isso aqui foi um debate longo entre Jesus e os fariseus. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então eu lhe pergunto, qual é a sua relação com a palavra de Jesus? Porque você pode até dizer assim: não, eu creio que ele é o verbo, que ele é o logos, que ele é diferente.
Mas qual é mesmo a tua relação pessoal com a palavra de Jesus? Vamos prosseguir, vamos ver João dizendo. João 14, vá comigo. João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Ainda aí em João capítulo 14, sim, nós lemos o versículo 23. Vá para João 15. João 15, 3, diz assim, aqui Jesus falando aos seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Eu continuo perguntando qual é a sua relação com a palavra de Deus. Para você, ela é uma questão de tudo ou nada. O verbo de Deus que se fez carne, a palavra viva esteve aqui, o verbo vivo esteve aqui. E começou a trazer ao mundo a sua palavra. Qual é a sua relação com a palavra de Jesus? João capítulo 17. Jesus orando pelos seus discípulos. A partir do versículo 14, ele diz assim ao Pai: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não o peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando você começa a se relacionar com a palavra de Jesus, a primeira coisa que acontece é que você percebe que deve haver uma distinção, uma diferença entre você e o mundo. Como é que cristãos vivem sem fazer essa diferença? O mundo não é necessariamente algo estético, mas um sistema de valores, um sistema de crenças. E aquelas pessoas que dizem que são de Jesus e que não conseguem fazer essa diferença, elas vivem com o mesmo padrão do mundo. Elas criam seus filhos como o mundo. Elas negociam como no mundo. Elas se casam como no mundo, com os valores do mundo. Elas namoram com os valores do mundo e elas desenvolvem seus relacionamentos pessoais com os mesmos valores do mundo. Muitos crentes acham que nós estamos aqui para sermos amados pelo mundo. Compare isso com a palavra de Jesus. Ele disse: olha, eu dei a eles a tua palavra e o mundo os odeia. Se você quer ser amadinho pelo mundo, aceitozinho pelo mundo, ouça isso que Jesus diz: eu dei a tua palavra a eles e o mundo os odeia. Indo para a parte final dessa mensagem, vamos pensar sobre o futuro. Qual é a relação do mundo com essa palavra de Jesus? Existe algo no mundo que nós podemos chamar um sistema de valores, geralmente ocidentais, que nós podemos chamar de a cultura judaico-cristã. São as culturas que foram afetadas pelos ensinos dos judeus e pelos ensinos do cristianismo. Existe uma coisa no mundo que podemos chamar de fé cristã, a fé em Jesus, a crença em Jesus como Messias, como Filho de Deus, e a crença de que Jesus Cristo tem uma igreja na terra. O futuro tem muito a ver com negar isso. Preste atenção. Existe um sistema mundano que luta há muito tempo para fazer desaparecer isso. O problema é quando você faz desaparecer uma coisa, você pensa assim: e o que a gente bota no lugar? Com o que a gente substitui? Se a gente tirar a fé cristã
A gente coloca o quê? Você deve achar impossível tirar a fé cristã do mundo, mas ali na Europa, aqui do outro lado do mar, bem ali, a fé cristã já não vale muita coisa. Estava conversando com um irmão hoje, passou na Europa, e estava numa certa cidade, e ele fotografou uma igreja à venda. O prédio à venda. Depois uma igreja que virou bar. Porque a Europa já é pós-cristã, e não é de hoje. Desde os anos 80. Eu fui convidado para uma das campanhas do Billy Graham, de jovens do mundo inteiro que iam se encontrar na Inglaterra para evangelizar a Europa, porque nos anos 80 já era desespero o que estava acontecendo. Agora imagina hoje. Desespero total. Se você tira a fé cristã, você precisa de um substituto. E pasmem, é possível, isso é meio aterrorizante, é possível que o substituto seja o Islã. É possível que no futuro, porque o Islã sempre quis o mundo. O Islã quer o mundo. Eu, numa quinta-feira dessa, eu mostrei aqui que algumas cidades em 10 anos, 20 anos, não tem mais chances, serão islâmicas. Entre essas cidades, mostrei Amsterdã, na Holanda. 20 anos já era. Paris, há 10 anos atrás, tinha 1 milhão de islâmicos. Os islâmicos juraram recentemente tomar a Península Ibérica. Você que sonha em... Eu vou jogar um pouco de água nos seus sonhos. Você que sonha em morar em Portugal. Você que assistiu o Globo Repórter ontem e se empolgou. Os islâmicos juraram, nós vamos tomar isso daí. Nós vamos tomar. É nosso. Toda essa parte aí. Espanha, Portugal, o que tiver pela frente, nós vamos tomar. Aí você pensa, poxa vida, pastor, agora sim você jogou água nos meus sonhos. Eu que estava pensando em me aposentar, morar em Portugal, morar em Algarves. Eu que pensava em fugir das facções. E o senhor está me dizendo que tem uma facção que quer tomar o lugar. Sim, simples assim. Tem capitais da Europa que os islâmicos cresceram tanto, se multiplicaram. Eu já expliquei como é esse processo. Não é evangelístico, é fazendo menino. Porque a mulher ocidental não quer fazer menino e a mulher islâmica faz 18. Então, numa questão de tempo, fica maior. E há capitais da Europa onde as mulheres estão sendo estupradas. Porque na cabeça do islâmico, uma mulher não convertida ao islamismo é uma infiel e ela deve apanhar na rua. Ele tem direito de abusar dela sexualmente. E uma prefeita de uma dessas capitais deu uma solução. Falou, a solução é manter distância deles. O prefeito de Londres é islâmico, é muçulmano. Você não percebe, não consegue perceber o cerco se fechando, porque você pensa em termos de décadas. Mas se você pensar em termos de séculos, eles vão vencer. Eles vão dominar inclusive a terra de Jesus Cristo. Eles vão talvez colocar o seu símbolo no templo de Salomão. Talvez seja isso que Jesus chamou de o abominável da desolação. Por que a minha mensagem de repente passou para isso? Foi para esse ponto. Porque muitas pessoas no futuro não vão segurar o testemunho de Jesus. Muitas pessoas. E será decisivo no futuro. Muitos não vão segurar. Eu quero ler umas poucas referências de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 2
sobre João, diz assim: o qual atestou a palavra de Deus. Você sabe quem é a palavra de Deus? A palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. No livro de Apocalipse, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus vão andar juntos. A palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Versículo 9. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa de quê? Da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Capítulo 3, versículo 8. Fala de uma igreja fiel, e ele diz assim: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Capítulo 6, versículo 9. Uma visão de João. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Você pensa em perseguição como alguma coisa muito distante, mas cristãos estão morrendo no Oriente Médio, cristãos estão morrendo na Ásia, e você não vai ver esses assuntos na grande mídia, você não vai ver. Mas se morrer um árabe, aliás, se alguém chamar um árabe de terrorista, aí sim você vai ver preocupação. Capítulo 12, versículo 11. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Eu estava falando do Islã, e agora temos uma cena aqui que João viu pessoas que vão ser decapitadas por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E são muitos. Só uma coisa assim para você pensar, uma pergunta bem difícil. Qual é a religião que mais gosta de decapitar? Se eles estiverem no poder, vão sair decapitando geral. Não terão o menor problema. Porque são assim, é outra história. Pergunta ao profeta Jeremias, pergunta ao profeta Isaías, pergunta ao autor do livro de Gênesis. Mas perceba que a sua relação com a palavra de Deus e com o testemunho de Jesus Cristo, ela é decisiva para o futuro. Muitos vão negar esta palavra. O mundo vai negar fácil. Alguma coisa substituindo o cristianismo vem aí. Se é o Islã, eu não sei. Mas algo muito autoritário, um sistema muito autoritário se aproxima. E não vai ter misericórdia daqueles que forem contrários. Querido, olhe para esse lugar. É tão fácil sustentar a palavra de Deus e o testemunho de Jesus aqui em quatro paredes. Cercado por gente amiga, pessoas bonitas, né? Ambiente climatizado. Você sai daqui, você vai para uma congregação da Memorial que tem bem ali e pede um X-Bacon especial, né? Tem uma lanchonete ali que parece uma congregação da Memorial. Toda vez que eu chego lá está lotado. Aí você vai para sua casa, você assiste o seu programa preferido, você acorda, você vai para o seu trabalho.
É aparentemente confortável sustentar a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Mas numa situação como essa que falamos agora, veja, eu comecei dizendo que o Verbo se fez carne, veio aqui, veio responder às perguntas filosóficas. Muitos creram nele, muitos creram em Jesus. A palavra de Deus chega a dizer que até depois da sua ressurreição, pessoas creram nas Escrituras e na palavra de Jesus Cristo. Agora, quando esse mundo for apertado, quando os cristãos forem apertados e quando o testemunho de Jesus não for só uma questão filosófica, não for só um debate, mas for uma questão de vida e morte, qual é a sua relação com a palavra de Jesus? A Bíblia diz assim, olha, ele veio porque era seus e os seus rejeitaram, mas todos que receberam a Jesus foram feitos filhos de Deus. Algumas pessoas ficam muito magoadas se elas ouvirem que elas não são filhas de Deus. Todas as pessoas são filhas de Deus no sentido de Deus ser o Pai Criador. Mas há um tipo de filiação que você precisa conhecer. Você precisa ser um filho íntimo de Deus. E isso você só consegue recebendo Jesus Cristo. O Verbo vivo, o Verbo que se fez carne. Jesus disse, olha, vocês não são de Deus, porque vocês não ouvem a minha palavra, vocês não têm capacidade de ouvir a minha palavra. Essas palavras de Jesus, elas não chegam aos nossos ouvidos de uma maneira intelectual. Há algo espiritual. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouça a palavra de Jesus, ouça o que o Evangelho tem dito a você, arrependa-se, receba o Verbo vivo, queira segui-lo por toda a sua vida, seja batizado e esteja disposto para tudo que vem por aí. O que vem por aí não é aquilo que os homens da televisão, os pregadores da televisão estão dizendo. O que vem por aí é coisa pesada. E muitos vão negar a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Muitos, apertados sob certas circunstâncias, vão dizer, não, eu nego, eu rejeito. Que você não seja um desses. Que tudo que você tem crido, você segure até o fim da sua vida. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, te agradecemos por Jesus Cristo, Verbo vivo, Verbo da vida. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Como diz a tua palavra, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Que hoje isso possa fazer sentido a corações que tanto buscam qual é a verdade, o que é a razão de todas as coisas, que hoje conheçam Jesus, o Filho de Deus que se fez carne e morreu na cruz para nos perdoar os nossos pecados, que creiam em Jesus e que deem testemunho, que não o neguem até o fim da sua vida. Pedimos em nome de Jesus. Amém.